Pai do Senhor a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui que vos fala é o irmão Rui, né? Da Igreja Unidos em Cristo para Salvar. Meus irmãos, hoje me incumbiu o pastor Jefferson de falar sobre o Salmo 89. Eu não vou ler, meus irmãos, para não tomar mais tempo, não ficar muito longo o áudio. Creio que daria até uma pregação, tantas coisas para falar desse Salmo, né? O Salmo 89 é do Masquil de Etan, né? O Ezraíta. E devemos entender através desse Salmo o que Etan queria nos passar, né? E no final, né, apesar de todas as coisas, que no final geralmente ele coloca até de uma certa forma algumas dúvidas, se realmente, né, talvez pela sua pouca fé, deixando dúvidas sobre o que, né, como no versículo 49, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Mas eram coisas que eles estavam vendo no momento, de que todas as coisas estão acontecendo com Israel naquele momento, né? Mas no final, veja o que ele diz, né? Que ele tinha certeza absoluta. Então o Senhor não quebra a sua palavra, né? Então, no final ele não mais se expressa, né, sobre isso, mas irrompe em maravilhosa adoração. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Pai para sempre. Amém, amém. Então ele tinha, no final dá para entender que ele tinha razão, né, certeza absoluta, né, que o Senhor não quebra a sua palavra. Porque aqui fala assim, o Salmo fala assim, muitas promessas de Deus, que permanece fiel, Deus permanece fiel. Às vezes, o caminho é diferente daquele que desejamos, mas no final tudo fica bem, né, a todos. Se unirão no louvor a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Ele transformará tudo em final feliz e concluirá perfeitamente seu plano de salvação. Como por exemplo Paulo, que também reconheceu essa realidade. Por isso ele jubila de forma semelhante. Como no capítulo 11, né, na carta aos Romanos. Ou a profundidade da riqueza, tanto na sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele, para ele, né, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como está em Romanos 11. Então ninguém terá sucesso em se opor ao Senhor, né, nem ao seu ungido e muito menos ao seu povo. É o que também expressa o Salmo 89 no versículo 22, né? O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá, né? E o versículo 9, né? Que também fala de insuperável grandeza e do poder de Deus. Ele domina a fúria do mar, né, quando as suas ondas se levantam, né, e ele acalma. Muitas vezes a água, mares e rios simbolizam nações. E que o Senhor Jesus um dia reinará sobre as nações, também está escrito no Salmo 89, no versículo 25. Porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Amém. Então no Salmo 89 e ainda no versículo 20, nós achei a Davi, meu servo, com santo óleo e o ungi. Saul, meus irmãos, era o rei que o povo desejava, né? Os israelitas viam somente o quê? Que estava diante de seus olhos, né? Um homem alto, bonito, austero, um verdadeiro rei, né? A cara de rei. Mas Deus, meus irmãos, estava à procura de um coração que lhe fosse totalmente consagrado, né? Encontrou em quem? Em Davi. E eu te pergunto a você, e o que o Senhor encontra em nós, né? Em Atos 13, versículo 22, está escrito o seguinte: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, meus irmãos, serviu ao Senhor de todo o coração até o final da sua vida, até a sua morte. Porque na verdade, né, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais. Se o Senhor Jesus demorar com arrebatamento, quando estivermos perto da morte, será que também poderemos dizer que servimos à vontade do Senhor até o fim? O Senhor conduz tanto a igreja quanto a nossa vida pessoal, né, ao seu alvo. Mesmo que muitos descendentes de Davi tenham falhado completamente, nós vimos isso na Bíblia, Deus conduzirá Israel ao alvo que propôs, a tudo que ele propôs, meus irmãos. Então o Salmo 89 ele nos mostra muitas coisas, tudo que Deus fez, né, fala muito sobre a sua aliança, a sua benignidade, né, a sua força, e ao mesmo tempo que o Etan, no final, ele chega quase a concretizar a dúvida se realmente é isso. Mas no final, ele não nos deixa dúvida, porque apesar de todas as coisas que terem acontecido, né, de ruim estarem acontecendo naquele momento, ele vê a invasão das outras nações, né, repartir a nação de Israel ao meio, né, se dividir, e por todas as coisas que Israel fez de errado. Ainda assim ele conclui, né, no final, que bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. Que no final ele acaba concluindo, e pelo menos eu chego à conclusão, de que realmente ele acredita que independente das coisas que estão acontecendo, que aconteceram, Deus não vai deixar de colocar as suas promessas em prática, independente de toda a situação. Então é isso, meus irmãos. E nós, né, devemos crer
que as promessas de Deus estão aí para serem cumpridas. E o que nós temos feito para o Senhor, meu Deus amado. Não é verdade, meus irmãos? Então coloquemos isso na nossa mente, na nossa consciência. Né? Que cremos que o Senhor Deus, apesar das coisas difíceis, né? Apesar das coisas que estão acontecendo, que nem sempre vêm ao nosso plano, né? À nossa vontade, né? As coisas não são do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Seja de uma forma ruim ou de uma forma boa, meus irmãos. Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. E o plano dele é infalível, tanto para nós, como para a sociedade, para o seu mundo. E tudo se cumprirá no seu devido tempo. Amém.